Revista Espírita de 1859. Dezembro, item 8. Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sexta-feira, 30 de setembro de 1859, Sessão Geral. Leitura da ata da sessão de 23 de setembro. Apresentação do Sr. S. E. Negociante, Cavaleiro da Legião de Honra, como membro titular. Adiamento da admissão para a próxima sessão particular. Comunicações diversas. Primeiro, leitura de uma comunicação espontânea dada ao Sr. R. pelo Espírito Olivier. Essa comunicação é notável sob um duplo ponto de vista: o melhoramento moral do espírito, que cada vez reconhece mais o erro de suas opiniões terrestres e agora compreende a sua posição; em segundo lugar, o fato de sua próxima reencarnação, cujos efeitos começa a sentir por um princípio de perturbação, confirma a teoria que foi dada sobre a maneira pela qual se opera esse fenômeno, bem como a fase que precede a reencarnação propriamente dita. Essa perturbação, resultado do laço fluídico que começa a se estabelecer entre o espírito e o corpo que o primeiro deve animar, torna mais difícil a comunicação do que em seu estado de completa liberdade. O médium escreve com mais lentidão, sua mão está pesada, as ideias do espírito são menos claras. Esta perturbação, que vai sempre aumentando, da concepção ao nascimento, é complexa ao aproximar-se este último momento e não se dissipa senão gradualmente, algum tempo depois. Será publicada com as outras comunicações do mesmo espírito. Segundo, história de manifestação física espontânea ocorrida ultimamente em Paris numa casa do subúrbio de Saint-Germain, e relatada pelo Sr. A. Um piano tocou sozinho durante vários dias seguidos sem que ninguém o manejasse. Todas as precauções foram tomadas para garantir que o fenômeno não era devido a nenhuma causa acidental. Interrogado a respeito, pensou um sacerdote que poderia tratar-se de uma alma penada, reclamando assistência e desejando comunicar-se. Terceiro, assassinato cometido por uma criança de 7 anos e meio, com premeditação e todas as circunstâncias agravantes. Narrado por vários jornais, prova o fato que nesse menino o instinto assassino inato não pôde ser desenvolvido nem pela educação, nem pelo meio no qual se encontra, só podendo explicar-se por um estado anterior à existência atual. Interrogado a respeito, São Luís respondeu: o espírito dessa criança está quase no início do período humano. Não tem mais que 2 encarnações na Terra. Antes de sua existência atual pertencia às populações mais atrasadas do mundo marítimo. Quis nascer num orbe mais avançado, na esperança de progredir. À pergunta de saber se a educação poderia modificar aquela natureza, ele respondeu: e isso é difícil, mas possível. Seria preciso tomar grandes precauções, cercá-lo de boas influências e desenvolver-lhe a razão, mas tememos que se faça justamente o contrário. Quarto, leitura de uma produção em versos, escrita por uma jovem que é dotada de mediunidade mecânica. Reconheceu-se que os versos não eram inéditos e haviam sido feitos por um poeta falecido há alguns anos. O estado de instrução do médium, que escreveu um grande número de poesias desse gênero, não permite supor que seja realmente um produto de sua memória, devendo-se concluir que o espírito que se manifestou extraiu os versos das produções já feitas, e que são completamente estranhas a médium. Vários fatos análogos provam que isto é possível e, dentre outros, o de um dos médiuns da sociedade a quem um espírito ditou uma passagem escrita pelo Sr. Allan Kardec que ele não havia ainda comunicado a ninguém. Estudos. Primeiro, evocação do negro que serviu de alimento a seus companheiros durante o naufrágio do navio Le Constant. Segundo, perguntas diversas e problemas morais dirigidos a São Luís sobre o fato precedente. Uma discussão estabeleceu-se a respeito, na qual tomaram parte vários membros da sociedade. Terceiro, 3 comunicações espontâneas foram obtidas simultaneamente, através de 3 médiuns diferentes, e a primeira, pelo Sr. R., é assinada por São Vicente de Paulo; a segunda, pelo Sr. CH., é assinada por Privade Anglemon; e a terceira, pela Senhorita H., é assinada por Carlos IX. Quarto, perguntas diversas dirigidas a Carlos IX. Ele promete escrever a história de seu reinado, a exemplo de Luís XI. Estas diversas comunicações estão publicadas. Sexta-feira, 7 de outubro de 1859, sessão particular. Leitura da ata dos trabalhos da sessão do dia 30 de setembro.
Apresentações e admissões, a senhorita S. e o senhor Conde de R. e oficial da Marinha, são apresentados como aspirantes ao título de membros titulares. A admissão dos 5 candidatos apresentados na sessão de 23 de setembro e da senhorita S. O senhor presidente observou, a respeito dos novos membros apresentados, que é muito importante para a sociedade assegurar-se das suas disposições. Não basta, disse ele, que sejam partidários do espiritismo em geral, é necessário, também, que simpatizem com a sua maneira de ver. A homogeneidade dos princípios é condição sem a qual uma sociedade qualquer não poderá ter validade. Faz-se preciso conhecer a opinião dos candidatos, a fim de não serem introduzidos elementos de discussões ociosas, que acarretariam perda de tempo e poderiam degenerar em dissensões. A sociedade não visa absolutamente ao aumento indefinido de seus membros, quer, acima de tudo, prosseguir seus trabalhos com calma e recolhimento, razão por que deve evitar tudo quanto possa perturbá-la. Sendo seu objetivo o estudo da ciência, é evidente que cada um é perfeitamente livre para discutir os pontos controversos e emitir sua opinião pessoal. Outra coisa, porém, é dar conselhos ou chegar com ideias sistemáticas e preconcebidas, em oposição às bases fundamentais. Reunimo-nos para o estudo e a observação, e não para fazer de nossas sessões uma arena de controvérsias. Devemos, aliás, reportar-nos aos conselhos que nos foram dados em muitas ocasiões pelos espíritos que nos assistem, e que incessantemente nos recomendam a união como condição essencial para alcançar o objetivo a que nos propomos e obter o seu concurso. A união faz a força, dizem-nos eles. De outro modo correremos o risco de atrair os espíritos levianos, que nos enganarão. É por isso que nunca dispensaríamos demasiada atenção aos elementos que introduzimos em nosso meio. Designação de 3 novos comissários para as 3 próximas sessões gerais. Comunicações diversas. Primeiro o Sr. Tug transmite nota sobre um fato curioso de manifestação física, reportado pela Sra. Ida Pfeiffer no relato de sua viagem a Java. Segundo o Sr. Peixe, refere-se a um fato pessoal de comunicação espontânea, da parte do espírito de uma mulher que em vida era lavadeira de péssimo caráter. Como espírito, seus sentimentos não mudaram, continuando a mostrar um cinismo verdadeiramente malévolo. Entretanto, os sábios conselhos do médium parecem exercer sobre ela uma salutar influência, suas ideias modificam-se sensivelmente. Terceiro, o Sr. R. apresenta uma folha na qual obteve a escrita direta, produzida à noite, em sua casa, espontaneamente, depois de tê-la em vão solicitado durante o dia. A folha, aliás, não traz senão estas 2 palavras, e Deus, Fenelon. Estudos. Primeiro, evocação da Sra. Ida Pfeiffer, célebre viajante. Segundo, os 3 cegos, parábola de São Lucas, dada em comunicação espontânea. Terceiro, o Sr. L. G. escreve de São Petersburgo, dizendo que é médium intuitivo e pedindo à sociedade o especial obséquio de obter de um espírito superior alguns conselhos a seu respeito, a fim de esclarecê-lo sobre a natureza e a extensão de sua faculdade, para que possa dirigir-se de acordo com eles. Um espírito dá espontaneamente sem perguntas prévias os conselhos que serão transmitidos ao Sr. G. Atendendo a pedidos de vários membros que moram muito longe, o Sr. Presidente informa à sociedade que, doravante, as sessões começarão às 8 horas, a fim de poderem terminar mais cedo. Sexta-feira, 14 de outubro, sessão geral. Leitura da ata dos trabalhos da sessão de 7 de outubro. Apresentações: o Sr. é livreiro e o Sr. de la R. é proprietário, são apresentados como membros titulares. Adiamento para a próxima sessão particular. O Sr. J. é fiscal de contribuições do Departamento do Alto Reno, é apresentado e admitido como membro correspondente. Comunicações diversas. Primeiro, o Sr. Cole comunica um extrato da obra intitulada Céu e Terra, do Sr. Jean Reinald, onde o autor emite ideias inteiramente de acordo com a doutrina espírita e com o que ultimamente disse um espírito sobre o futuro papel da França. Segundo o Sr. Conde de R. dá informações sobre uma comunicação espontânea de Savonarola, monge dominicano, obtida numa sessão particular. Essa comunicação é notável porque a personagem, embora desconhecida dos assistentes, indicou com precisão a data de sua morte, ocorrida em 1498,
sua idade e seu suplício. Pensa-se que a evocação desse espírito poderá ser instrutiva. Terceira explicação dada por um espírito sobre o papel dos médiuns, ao Sr. P., é antigo reitor da academia, ele próprio médium. Para se comunicarem entre si, os espíritos não necessitam da palavra, basta-lhes o pensamento. Quando querem comunicar-se com os homens, devem traduzir seu pensamento em sinais humanos, isto é, em palavras. Tiram essas palavras do vocabulário do médium de que se servem, de certo modo como de um dicionário. Eis porque é mais fácil ao espírito exprimir-se na linguagem familiar do médium, embora possa igualmente fazê-lo numa língua que este não conheça. Neste último caso o trabalho é mais difícil, razão pela qual o evita quando não há necessidade. O Sr. P. encontra nessa teoria a explicação de vários fatos que lhe são pessoais, relativos a comunicações que lhe foram dadas em latim e em grego por diversos espíritos. Quarto fato relatado pelo mesmo, de um espírito que assistiu ao enterro de seu próprio corpo e que, não se julgando morto, pensava que o enterro não lhe dissesse respeito. Dizia ele, não fui eu quem morreu. Depois, quando viu os parentes, acrescentou, começo a pensar que talvez tendes razão, e que é bem possível que eu não seja mais deste mundo, mas isso me é indiferente. Quinto, o Sr. S. comunica um fato notável de aviso de além-túmulo, relatado pelo jornal Patrie, de 16 de dezembro de 1858. Sexto, carta do Sr. B.L. De lá é que, baseando-se em artigo da revista sobre o fenômeno do desprendimento da alma durante o sono, pergunta se a sociedade poderia evocá-lo um dia, juntamente com sua filha, morta há 2 anos, a fim de, como espírito, ter com ela uma conversa que ainda não conseguiu como médium. Estudos. Primeiro, evocação de Savonarola, proposta pelo Sr. Conde de R. Segundo, evocação simultânea, através de 2 médiuns diferentes, do Sr. B.L. de lá, vivo, e de sua filha morta há 2 anos. Conversa do pai com a filha. Terceiro, 2 comunicações espontâneas são obtidas simultaneamente, e a primeira, de São Luís, pelo Sr. L., e a segunda, da Senhorita Clary, por seu irmão. Sexta-feira, 21 de outubro de 1859, sessão particular. Leitura da ata dos trabalhos da sessão de 14 de outubro. Apresentações e admissões, o Sr. Lane, é negociante, e o Sr. Punk, que é doutor em Direito, foram apresentados como membros titulares. A Senhorita H. foi apresentada como membro honorário, em razão do concurso dado à sociedade como médium, e que promete ainda dar para o futuro. Admissão de 2 candidatos apresentados na sessão de 14 de outubro e da Senhorita H. O Sr. S. propõe que no futuro as pessoas que desejarem participar da sociedade deverão fazer o pedido por escrito e que lhes seja enviado um exemplar do regulamento. Leitura de uma carta do Sr. Th. fazendo proposição análoga, motivada pela necessidade de somente admitir na sociedade as pessoas já iniciadas no objetivo de seus trabalhos e professando os mesmos princípios. Pensa que um pedido feito por escrito, abonado pela assinatura de 2 apresentadores, é uma garantia a mais das sérias intenções do candidato, do que um simples pedido verbal. Esta proposição foi adotada por unanimidade nos seguintes termos, e toda pessoa que desejar participar da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas deverá fazer o pedido por escrito ao presidente. Esse pedido deverá ser assinado por 2 apresentadores e relatar que, primeiro, que o postulante tomou conhecimento do regulamento e se compromete a observá-lo, segundo, as obras lidas sobre o Espiritismo e sua adesão aos princípios da sociedade, que são os de O Livro dos Espíritos. O Sr. Presidente assinala a conduta pouco conveniente de 2 ouvintes admitidos na última sessão geral, os quais, por sua conversação e por palavras despropositadas, perturbaram a tranquilidade dos vizinhos. A respeito, lembra os artigos do regulamento concernentes aos ouvintes e convida novamente os senhores membros da sociedade a terem maior reserva na escolha das pessoas a quem dão cartões de ingresso e, sobretudo, que se abstenham, de modo absoluto, de oferecer tais cartões a quantos forem atraídos às reuniões unicamente por motivo de curiosidade, bem como aos que, não possuindo nenhuma noção prévia do espiritismo, por isso mesmo estejam impossibilitados de compreender o que se faz na sociedade. Suas sessões não são um espetáculo,
devem ser assistidas com recolhimento. Aqueles que só buscam distrações não devem vir procurá-las numa reunião séria. Propõe o Sr. Th. A nomeação de uma comissão de 2 membros, encarregados de examinar a questão das entradas concedidas às pessoas estranhas e sugerir as medidas necessárias à prevenção dos abusos. Os Srs. Th. e Col. são designados para fazerem parte da aludida comissão. Estudos. Primeiro, problemas morais e questões diversas dirigidas a São Luís. Segundo, o Sr. Dr. propõe a evocação de seu pai, por considerações de utilidade geral e não pessoais, presumindo que disso possam resultar ensinamentos. Interrogado sobre a possibilidade de tal evocação, responde São Luís: podereis fazê-lo perfeitamente. Entretanto, eu vos lembraria, meus amigos, de que essa evocação requer uma grande tranquilidade de espírito. Esta noite discutistes longamente assuntos administrativos, creio que seria bom adiá-la para outra sessão, tendo em vista que poderá ser muito instrutiva. Terceiro, o Sr. Lade propõe a evocação de um de seus amigos que foi sacerdote. Interrogado, São Luís responde: não, primeiro, porque o tempo não vô-lo permite, depois, como presidente espiritual da sociedade, não vejo nenhum motivo de instrução. Será preferível fazer essa evocação na intimidade. O Sr. S. pede que seja mencionado na ata o título de presidente espiritual, que São Luís ouve por bem tomar. Sexta-feira, 28 de outubro de 1859, Sessão Geral. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 21 de outubro. Apresentação de 5 novos candidatos como membros titulares, a saber, Sr. N. é negociante, de Paris, Sra. Emily N. é esposa do precedente, Sra. Viúva G. é de Paris, Senhorita de P. é de Estocolmo, Sra. de L. é de Estocolmo. Leitura dos artigos do regulamento relativos aos ouvintes, e de uma notícia para instrução das pessoas estranhas à sociedade, a fim de não se equivocarem quanto ao objetivo de seus trabalhos. Comunicações. Primeiro, leitura de um artigo sobre o mundo dos espíritos, do Sr. Oscar Cometa, publicada no Siècle de 27 de outubro. Refutações de determinadas passagens desse artigo. Segundo, leitura de um artigo de um novo jornal intitulado Girouette, publicado em Saint-Étienne. O artigo é benevolente com o espiritismo. Terceira, oferta de 4 poemas do Sr. de Porre, de Marsella, autor de Urânia, do qual foram lidos alguns fragmentos, são eles: La Captive Chrétienne, Les Bohèmes, Poltava, Le Prisonnier du Caucase. Enviaremos agradecimentos ao Sr. de Porre e as obras supracitadas serão depositadas na Biblioteca da Sociedade. Quarto, leitura de uma carta do Sr. Det, membro titular, contendo diversas observações sobre o papel dos médiuns, a propósito da teoria exposta na sessão de 14 de outubro, segundo a qual o espírito retiraria suas palavras do vocabulário do médium. Ele combate essa teoria, pelo menos do ponto de vista absoluto, por fatos que a vêm contradizer. Pede que a questão seja seriamente examinada. Entrará novamente na ordem do dia. Quinto, leitura de um artigo da Revue Française do mês de abril de 1858, página 416, onde é relatada uma conversa de Béranger, da qual resulta que em vida suas opiniões eram favoráveis às ideias espíritas. Sexto, o Sr. Presidente transmite à sociedade as despedidas da Sra. Br, membro titular, que partirá para Havana. Estudos. Primeiro, propõe a evocação da Sra. Br, que partiu para Havana, e que no momento se encontra no mar, a fim de obter as suas próprias notícias. Interrogado a respeito, São Luís responde: seu espírito está muito preocupado esta noite, porque o vento sopra com violência, era na ocasião das grandes tempestades assinaladas pelos jornais, e o instinto de conservação ocupa todo o seu pensamento. No momento o perigo não é grande, mas quem garante que não se tornará? Só Deus o sabe. Segundo, evocação do pai do Sr. Dr. é proposta na sessão de 21 de outubro. Resultaria dessa evocação que o cavaleiro Dr. é seu tio, do qual não se tinha notícias há 50 anos, não estaria morto e habitaria uma ilha da Oceania Meridional, onde se teria identificado com os costumes de seus habitantes, não tendo tido oportunidade para transmitir notícias suas. Será publicada.
Terceiro, evocação do rei de Canala, Nova Caledônia, morto a 24 de maio de 1858. Essa comunicação revela nesse espírito uma certa superioridade relativa, apresentando a característica notável de uma grande dificuldade para escrever, malgrado a aptidão do médium. Anuncia que com o hábito escreverá mais facilmente, o que é confirmado por São Luís. Quarto, evocação de Mercury Jean, aventureiro, que apareceu em Lyon em 1478 e foi apresentado a Luís XI. Ele dá esclarecimentos sobre as faculdades sobrenaturais de que o supunham dotado e informações curiosas sobre o mundo em que reside atualmente. Será publicada. Sexta-feira, 4 de novembro de 1859, sessão particular. Leitura da ata dos trabalhos da sessão de 28 de outubro. Admissão de 7 candidatos apresentados nas 2 sessões precedentes. Apresentação de projeto pela comissão encarregada de estudar as medidas a serem tomadas para a admissão de ouvintes. Depois de uma discussão em que participaram vários membros, a sociedade decide que a proposição seja adiada e que provisoriamente se obedeça às disposições do regulamento, que os senhores membros serão convidados a se conformarem rigorosamente com as disposições que regulam a admissão dos ouvintes e a se absterem de modo absoluto de dar cartões de ingresso a quantos não tenham em vista senão a satisfazer a curiosidade, nem possuam nenhuma noção prévia da ciência espírita. A sociedade adota, então, as 2 seguintes proposições. Primeiro, os ouvintes não serão admitidos às sessões depois das 8h15. Os cartões de ingresso farão menção disso. Segundo, anualmente, quando da renovação do ano social, os membros honorários serão submetidos a novo voto de admissão, a fim de serem cancelados aqueles que não mais satisfaçam as condições requeridas, e que a sociedade julgar por bem não manter. O senhor administrador tesoureiro da sociedade apresenta o balanço semestral de 1º de abril a 1º de outubro, assim como os comprovantes das despesas. Constata-se que a sociedade tem um saldo suficiente para prover às suas necessidades. A sociedade aprova as contas do tesoureiro e lhe dá quitação. Comunicações diversas. Carta do Sr. B.L. de La é em resposta à que lhe foi enviada sobre a sua evocação e a de sua filha. Ele constata um fato que confirma uma das circunstâncias da evocação. Carta do Sr. Dumas, de Sétif, Argélia, membro titular, encaminhando à sociedade um certo número de comunicações por ele obtidas. Estudos. Primeiro, os senhores P. e de R. chamam a atenção para uma nova versão do naufrágio do navio Le Constant, publicada no Siècle, segundo a qual o negro que foi morto para ser comido não se teria oferecido voluntariamente, como consta do primeiro relato, e que haveria, assim, contradição com as palavras do espírito do negro. O Sr. Cole não vê contradição, pois o mérito atribuído ao negro foi constatado por São Luís e o próprio negro disso não se prevaleceu. Segundo o exame de uma questão proposta pelo Sr. Leis, é sobre a surpresa dos espíritos após a morte. Pensa ele que o espírito, já tendo vivido no estado de espírito, não deveria ficar surpreendido. É-lhe respondido, que esta surpresa é apenas temporária, resulta do estado de perturbação que se segue à morte, cessando à medida que o espírito se desprende da matéria e recupera suas faculdades de espírito. Terceiro, pergunta sobre os sonâmbulos lúcidos, que confundem os espíritos com os seres corporais. Esse fato é confirmado e explicado por São Luís. Quarto, evocação de Urbain Grandier. Sendo as respostas muito lacônicas pela falta de experiência do médium, o espírito disse que seria mais explícito através de outro médium. A evocação, portanto, será retomada numa outra sessão. Sexta-feira, 11 de novembro de 1859, sessão geral. Leitura da ata. Apresentação: o Sr. Pierre D., é escultor em Paris, é apresentado como membro titular. Comunicações diversas. Primeiro, carta do Sr. de T., é contendo fatos muito interessantes de manifestações visuais e verbais que confirmam o estado em que se encontram certos espíritos que duvidam da própria morte. Um dos fatos relatados oferece a particularidade de o espírito em questão ainda persistir nessa ilusão mais de 3 meses depois da morte. Este relato será publicado. Segundo, fatos curiosos de precisão, referidos pelo Sr. Van Br. E. de Aya, de caráter pessoal.
Ele jamais tinha ouvido falar dos espíritos e de suas comunicações quando, por acaso e inopinadamente, foi conduzido a uma reunião espírita em Dordrecht. As comunicações obtidas em sua presença o surpreenderam tanto mais quanto ele era estranho àquela cidade e desconhecido dos membros da dita reunião. Sobre ele, sua posição e sua família, disseram-lhe uma porção de particularidades de que só ele tinha conhecimento. Tendo evocado sua mãe e lhe perguntado, como prova de identidade, se havia tido vários filhos, respondeu, não sabes, meu filho, que tive 11 filhos? E o Espírito a todos designou por seus nomes de batismo e pelas datas de nascimento. Desde então esse senhor é um adepto fervoroso e sua filha, uma jovem de 14 anos, tornou-se excelente médium, cuja faculdade apresenta particularidades singulares. A maior parte do tempo escreve às avessas, de tal sorte que para ler o que ela obtém faz-se necessário colocar as folhas diante de um espelho. Com muita frequência, a mesa de que se serve para escrever inclina-se diante dela como uma carteira e fica nessa posição de equilíbrio, sem nenhum apoio, até que ela acabe de escrever. O Sr. Van Br. relata um outro fato curioso de precisão por um espírito que com ele se comunica espontaneamente, com o nome de Dirk Lamers, e que se enforcou no próprio local onde se dava a comunicação, em circunstâncias cuja exatidão foi verificada. Este relato será publicado, bem como a evocação dele resultante. Estudos. Primeiro exame da pergunta feita pelo Sr. Det. Sobre a fonte de onde os espíritos extraem o seu vocabulário. Segundo pergunta sobre a obsessão de certos médiuns. Terceira evocação de Michel François, ferreiro que fez uma revelação a Luís XIV. Quarto evocação de Dirk Lamers, cuja história foi contada anteriormente. Quinto, 3 comunicações espontâneas são obtidas simultaneamente, a primeira pelo Sr. R. é assinada por Lamennais, a segunda pelo Sr. D. Filho, o Menino e o Riacho, parábola assinada por São Basílio, a terceira pela Senhorita L.J. é assinada por Orígenes. Sexto, a Senhorita J. é médium desenhista, traça espontaneamente um grupo admirável, assinado pelo Espírito Lebrun. Todas as perguntas e comunicações acima serão publicadas. Sexta-feira, 18 de novembro de 1859, sessão particular. Leitura da ata. A admissão do Sr. Pierre D. é apresentado na última sessão. Comunicações diversas. Primeiro, leitura de uma comunicação espontânea obtida pelo Sr. P., é membro da sociedade, ditada pelo espírito de sua filha. Segundo, detalhes sobre a Senhorita Désirée Godou, residente em Hennebon, Morbihan, dotada de extraordinária faculdade mediadora. Ela passou por todas as fases da mediunidade, a princípio teve as mais estranhas manifestações físicas, depois se tornou sucessivamente médium audiente, falante, vidente e escrevente. Hoje, todas as suas faculdades estão concentradas na cura das doenças, que ela trata a conselho dos espíritos. Opera curas que em outros tempos seriam consideradas miraculosas. Os espíritos anunciam que a sua faculdade se desenvolverá ainda mais, ela começa a ver as doenças internas, por um efeito de segunda vista, sem estar em sonambulismo. Uma notícia será publicada sobre esse admirável assunto. Estudos. Primeiro, perguntas sobre a faculdade da Senhorita Désirée Godou. Segundo, evocação de Lametrie. Terceiro, 4 comunicações espontâneas são obtidas simultaneamente, a primeira pelo Sr. R. é assinada por São Vicente de Paulo, a segunda pelo Sr. Cole é assinada por Platão, a terceira pelo Sr. D. Filho, assinada por Lamennais, e a quarta pela Senhorita H. é assinada por Margarida, conhecida como Rainha Margot. 25 de novembro de 1859, sessão geral. Leitura da ata. Comunicações diversas. O Dr. Moleri presenteia a sociedade com uma brochura intitulada Sistema Prático de Organização Agrícola. Embora estranha aos objetivos da sociedade, essa obra será encaminhada à biblioteca e serão mandados agradecimentos ao autor. Carta do Sr. de T. é completando informações sobre visões e aparições por ele relatadas na sessão de 11 de novembro. Carta do Sr. Conde de R. é membro titular, retido em sua casa por conta de uma indisposição, em que se coloca à disposição da sociedade para que esta faça com ele todas as experiências que julgar convenientes, relativas à evocação de pessoas vivas. Estudos.
Primeiro evocação de Jardim, morto em Nevers, e que havia conservado os restos mortais de sua esposa num genuflexório. Será publicada. Terceiro evocação do Sr. Conde de R. Essa evocação, extraordinária pela extensão dos desenvolvimentos dados, com perfeita precisão e grande clareza de ideias, lança grande luz sobre o estado do espírito separado do corpo e resolve numerosos problemas psicológicos. Será publicada na Revista de janeiro de 1860. Nota do tradutor, conforme consta no original, foi pulado no 2. Quarto, 4 comunicações espontâneas são obtidas simultaneamente, a saber, e a primeira, de uma alma sofredora, pela Senhora de B, é a segunda, do Espírito de Verdade, pelo Sr. R, é a terceira, do Apóstolo Paulo, pelo Sr. Cole. Essa comunicação é assinada em grego, a quarta, pelo Sr. Didi Filho, assinada por Charlotte, o pintor, anunciando uma série de comunicações que devem formar um conjunto.